Olá, nós estamos aqui para mais um encontro da websérie sobre acessibilidade com o engenheiro civil Roberto Luiz Fonseca Freitas, pós-graduado em Segurança do Trabalho, atuante no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Nos nossos encontros anteriores, nós já tratamos de calçadas, acesso, circulação interna, sanitários, transportes. E agora nós vamos falar sobre equipamentos urbanos. Tudo bem, Roberto? Como vai? Tá tudo bem, doutora Melissa? Nós vamos tratar hoje sobre equipamentos urbanos. Eu queria começar nosso bate-papo perguntando exatamente o que são equipamentos urbanos. Doutora Melissa, equipamentos urbanos são todos os bens públicos e privados de uso coletivo, de utilidade pública, com função de prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade. Podemos dar como exemplo os cinemas, teatros, auditórios e similares, os locais de exposições, restaurantes, refeitórios, bares e similares, locais de hospedagem, serviços de saúde, locais de esporte, lazer e turismo, escolas e bibliotecas, locais e centros de comércios, estabelecimentos bancários, locais de atendimento ao público, repartições públicas e até mesmo delegacias e penitenciárias. Roberto, e dessas edificações todas, esses locais todos, quais deles devem atender às normas de acessibilidade? Praticamente todos, doutora. Todas as edificações públicas, né, as privadas de uso coletivo, e aí, nesses específicos, os equipamentos urbanos, né, devem atender a acessibilidade. Inclusive, aqueles bens tombados, eles não podem fugir das regras de acessibilidade quando possível, é claro, né? Cada imóvel tem suas características, e o caso dos tombados e os históricos, né? Às vezes a adequação de acessibilidade é um pouco difícil, né? Realmente, quando envolve bens tombados, né, a realização dessas obras, dessas adequações, podem ser mais complexas. Mas as negativas de adaptação, caso ocorram, né, devem ser fundamentadas em critérios técnicos, eu imagino, né, demonstrando realmente essa impossibilidade. Sim. É assim que acontece, não é mesmo, Roberto? Sim, tem que ser, como nós já abordamos até nos demais módulos, né? Tem que ser demonstrado, tem que ser tentado, né? Tem que ser demonstrada toda tentativa de solução. É claro, dependendo da característica e da construção, da característica da estrutura do imóvel, né? Ele pode ser que não seja possível. Agora, a norma solicita, ela regula, né, que seja feito todo o esforço, e caso não seja possível a adequação integral, pelo menos uma via de acesso, uma forma de acesso, né, seja oportunizado nessa situação. Nós conversamos muito sobre isso, especialmente no nosso encontro sobre acesso, né? Então, com alguns imagens, alguns vídeos que foram muito interessantes, aí até convido, né, quem ainda não assistiu, né, esse nosso encontro sobre acesso, ali nós temos um exemplo bem interessante sobre bens tombados, né? Inclusive nos vídeos anteriores, que nós tratamos de acesso, circulação interna, vagas de estacionamento, nós também tivemos isso, né? De toda forma, né, além disso, as leis que tratam da prioridade de atendimento prevêem, Roberto, tratamento diferenciado às pessoas com deficiência, com um dos seus elementos, né? Ao menos com um dos seus elementos. Há alguma normativa técnica sobre isso? Sim, doutora.
As especificações técnicas estão previstas na norma NBR 9050. Para atender esse tratamento diferenciado, a norma técnica prevê, por exemplo, especificações acerca dos assentos especiais reservados. Roberto, e quais equipamentos devem disponibilizar assentos reservados? Todos os locais de concentração de pessoas, como cinemas, teatros, auditórios e similares, incluindo os locais de eventos temporários, mesmo que para público em pé. Locais de atendimento ao público com salas de espera e também o transporte público. E a quem que se destinam esses espaços ou assentos reservados? Os espaços reservados são destinados às pessoas em cadeira de roda e os assentos reservados são destinados às pessoas obesas, pessoas com outros tipos de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Então, essa figura 1, né, nós temos ali representado o módulo de referência, que é o espaço mínimo para que seja acomodada uma cadeira de roda. Ela tem 1,20 m de comprimento por 80 centímetros de largura. E abaixo é possível ver o dimensionamento mínimo de um assento ou uma cadeira para obeso. Ela tem que ter a largura mínima de 79 centímetros e o comprimento na faixa entre 47 centímetros e 51 centímetros. Destaca-se que os espaços e os assentos reservados devem garantir a acomodação de um acompanhante ao lado, resguardando o direito de se acomodar aproximadamente a grupo familiar e comunitário. Então, nós vemos nessa figura 2, né, um exemplo de que ao lado do espaço reservado para a pessoa em cadeira de rodas, que simbolizada pelo módulo de referência, você tem um assento que deve estar para o acompanhante dessa pessoa em cadeira de roda. A próxima figura 3, nós temos aí o exemplo já de um auditório, né, que também tem essa condição, e o que diferencia aqui nesse caso é que é possível ver a cadeira destinada para o obeso, que é uma cadeira com dimensões maiores do que a poltrona normal. A foto 4, nós temos uma situação parecida, semelhante, tá? E destacando que do lado do módulo de referência você tem que ter uma ou mais cadeiras destinadas ao acompanhante ou ao grupo familiar que está com a pessoa em cadeira de rodas. Ok, obrigada, Roberto. O tema de hoje também é bastante interessante, porque as pessoas comumente, né, vão nestes ambientes, né, coletivos, de lazer, muitas vezes de cultura, né, ou para incremento profissional, educacional, né? Então, esses locais são muito utilizados por todos nós, e certamente, quando formos novamente a um local como esse, como um cinema, como um teatro, como qualquer auditório, nós vamos ter outra visão por tudo que você nos proporcionou hoje, né, no que tange as normas técnicas aí de acessibilidade. Ficou tudo muito mais palpável, tudo mais claro para nós que não temos, né, essa qualificação técnica que você tem e com tanta didática nos passou. Gostaria muito de agradecer você por mais, não só pelos encontros anteriores, mas em especial a este. Muito obrigado por todos os esclarecimentos que você e os ensinamentos que você tem nos dado aí nesses encontros. Muito obrigada. Uma observação final, doutora, é que assim, até esse módulo equipamentos urbanos, ele é importante e ele é um item, um item da norma, né? E é para ressaltar a necessidade, né, de que os prédios
né, de atendimento e prédios públicos, e espaços também, eles cumpram essa função, né? Agora, todo conjunto de normas e parâmetros de acessibilidade são aplicados no equipamento urbano. Então, quando vamos tratar de um prédio público, uma repartição pública, tem que se observar todo esse conjunto, né, que vai desde a calçada, o acesso, a circulação interna, né, o estacionamento, o meio de transporte que vai permitir a pessoa acessar, né, no caso de um hospital, no caso de um estabelecimento comercial, né? Então, o módulo equipamento urbano, ele abrange todo o conjunto do que nós já conversamos nos módulos anteriores. Realmente, Roberto, você fez uma lembrança muito, muito pertinente, que é muito da área jurídica também, né? Que a acessibilidade é um meio para que nós consigamos acessar todos os demais meios, então, todos os demais direitos. Então, essa lembrança tua de que equipamentos urbanos, ao fim e ao cabo, acaba que engloba tudo que a gente já conversou, realmente é bem relevante e demonstra o tamanho da abordagem de tudo que a gente tentou tratar aqui de uma maneira mais informal, mais didática, sobre assuntos que são, né, tão minuciosos, tão técnicos. Eu gostaria muito de lhe agradecer novamente pelos conhecimentos todos que você nos passou, por todas as informações aí que você nos proporcionou. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de debater acessibilidade e estamos à disposição lá no Centro de Apoio para o que for necessário, para tirar as dúvidas da comunidade. Obrigado, doutora.